Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Entre Gênesis e Êxodo, os dois primeiros livros da Bíblia, Deus muda a sorte do seu povo Israel. Eu quero começar lendo em Ezequiel 39, no versículo 25, o Senhor diz: portanto, assim diz o Senhor, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. E continua: esquecerão a sua vergonha, saberão que eu sou o Senhor, eu os tornarei a juntar, de onde forem espalhados, voltarão para a sua terra, lá fora eu não deixarei nenhum deles, e não mais esconderei o rosto deles, pois eu derramarei do meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Essa é a última mudança. Israel é um testemunho nas páginas bíblicas de um vai-vem tremendo. O livro de Juízes resume o que os outros livros também mostram. Israel é volúvel, é inseguro, é um vai-vem tremendo. Israel se afasta de Deus, Deus manda o castigo, depois de muita luta, prejuízo, choro, lágrimas e mortes, alguns poucos se voltam para Deus, o número aumenta, choram, se quebrantam e Deus age em favor do seu povo, até que eles se acomodam e voltam de novo para o pecado. E assim vai. Essa história se repete continuamente na Bíblia. E, de certa forma, é a nossa história também de cristãos, que quando estávamos no mundo, sofríamos, o Senhor usou de misericórdia e viemos para o reino dele. E aí, na igreja, a gente se acomoda, até que vem uma doença séria. Deus usa doenças e vai continuar usando doenças para tratar crentes que se acomodam. A doença é a maneira predileta de Deus tratar crentes que se acomodam, ficam mornos espiritualmente, amam o mundo, não tendo outra maneira melhor. Deus usa a doença e faz quebrantar um crente. Depois de muita angústia, desesperado de dor, ele começa a buscar a Deus de novo, até que o Senhor atende, cura a enfermidade, renova, restaura, até o crente se acomodar de novo, se conformar com o mundo e se tornar morno espiritualmente. Infelizmente, essa é a história do vai e vem dos crentes também. Mas eu quero focalizar uma história que não é muito lembrada entre Gênesis e Êxodo. No final de Gênesis, nós encontramos, por causa do José, o povo, a família de Jacó indo para o Egito. Lá no Egito, o José era grande e nós não temos muitos detalhes. O faraó era velho, era novo. Eu acho que ele era novo, um faraó semita, não da raça cananita dos egípcios, mas era uma reviravolta que aconteceu lá no Egito, e aquele faraó um pouco inseguro e, de certa forma, tímido, viu no José a salvação dele. Ele acreditou. Não é muito fácil essas pessoas grandes e importantes acreditarem numa profecia, ainda mais interpretada por um escravo hebreu. Acontece que o faraó não estranhou o fato de José ser hebreu. É que provavelmente faraó também era hebreu ou semita, e ele olhou com simpatia o José. Ele teve o sonho, então ele acreditou. A interpretação veio de José e ele reconheceu que aquilo vinha de Deus. De certa forma, o faraó tinha uma certa fé em Deus. É claro
que aquela fé dele devia ser mais eclética e misturada, e o faraó também ouvia o sacerdote de On, que na Septuaginta é traduzido como Heliópolis, a cidade do sol, e ali aquele sacerdote provavelmente liderava um culto ao deus Ra, ao deus Sol, e o faraó acreditava nele, então tomou uma filha dele e a deu por esposa para o José. José aceitou, era escravo e ele sabia que estava ali para obedecer. Ele foi muito temente a Deus, entendeu a situação, como ele obedeceu aos irmãos que o escravizaram, ele obedeceu ao Potifar e trabalhou com muito amor para o Potifar. Lá na cadeia, ele serviu ao carcereiro, que era um subordinado do Potifar também. São detalhes importantes esses. A cadeia era privilegiada, não era uma masmorra de sofrimento terrível, não, era uma cadeia de gente fina, gente importante, e estava debaixo diretamente da autoridade do Potifar, que mandou o carcereiro cuidar bem do José. E o José se destacou servindo ao carcereiro, limpando as sujeiras das celas. Ele fazia aquilo com amor para o Senhor e por causa disso se destacou. Mas na interpretação dos sonhos, ele foi muito firme. O José observava a vida política do país, ele ficava recebendo informações e analisava aquilo tudo. O José desenvolvia a língua egípcia, que não era a língua dele, o hebraico, ele desenvolvia a língua egípcia e com muita dedicação ele aprendeu a falar bem o egípcio e isso abriu portas importantes para ele. E o José, então, chegou àquela única opção de interpretar o sonho de Faraó. Interpretou e pela inspiração de Deus foi além. Recomendou que o Faraó fizesse aquilo, colocasse um administrador para organizar um sistema de coleta de 20% da produção agrícola do Egito nos 7 anos de fartura. Não era muito fácil, eles teriam que construir celeiros grandes. Provavelmente a fome veio também com a falta de chuvas. E nós entendemos que se houvesse muita chuva poderia apodrecer os cereais, mas como houve falta de chuva, os cereais se mantiveram e puderam ser guardados por aqueles 7 anos e o José teve que dar prosseguimento. No final até perdeu a conta de tanto cereal que já estava acumulado. Não era excesso não, porque viriam 7 anos de fome. O faraó acreditava e o José também acreditava. Bem, durante todo aquele processo, 7 anos de fartura e mais 7 anos de fome, o José se tornou benquisto do faraó. A pergunta que eu faço, talvez alguém mais faça, por que o faraó não mandou o José embora? Tá bom, José, o seu tempo já cumpriu, a profecia se cumpriu, muito obrigado pelo seu trabalho, agora eu sou o faraó, eu vou continuar reinando e governando o Egito. Mas isso não aconteceu. No final, o faraó ficou tão satisfeito porque o José, o verdadeiro governador do Egito, comprou toda a terra do Egito para o faraó. Comprou todo o gado do Egito para o faraó. Quem foi tomar conta do gado que o povo todo do Egito deu ao faraó em troca de cereais para mantimento, para comida? Quem foi cuidar do gado? A gente se lembra que criar gado era abominação para os egípcios. E o faraó já tinha dito: ô José, se você sabe que na sua família tem gente que sabe cuidar bem do gado, então entregue o meu gado do faraó para eles cuidarem. Os egípcios não
achavam abominação cuidar de gado, mas eles gostavam da carne, eles comiam a carne, não dispensavam. Então eles queriam que outros cuidassem. Quem foi cuidar? Os israelitas, que foram cuidar do gado do faraó. Depois, os próprios egípcios se escravizaram, venderam suas terras e se escravizaram a eles mesmos, ao faraó. Quem cuidou de administrar os escravos? José. Interessante, você já pensou? Naquela fase, Israel era sustentado pelo governo. O faraó concordou com José, que sustentou todos os israelitas, inclusive servos. Quando o Jacó desceu para o Egito, ele desceu ao todo com 70 pessoas. E eu pergunto, fora as mulheres de seus filhos, os seus netos, fora as mulheres e os servos, escravos. O Jacó tinha muitos escravos. Então levou todo mundo. Os escravos, a Bíblia diz, levou todos os seus bens para o Egito. Então levou os escravos também. E os escravos foram sustentados pelo José. No final dos 7 anos de fome, os egípcios estavam todos escravizados. E Israel mamava nas tetas do governo. O faraó, através do José, sustentava todos os israelitas, enquanto todos os egípcios estavam escravizados. Interessante, Israel estava como que escravizando os egípcios através do José. Você já pensou nisso? 400 anos depois, menos, claro, mas a realidade 400 anos depois foi exatamente o contrário. Quando entra o livro de Êxodo, o povo egípcio acordou, o faraó mudou e os egípcios escravizaram os israelitas. Você já se perguntou por que isso aconteceu? No início, Israel, através do José, escravizava os egípcios. A situação mudou por completo. Você já se perguntou por que mudou? O José foi para o Egito com 17 anos. Com 30 anos ele se apresentou ao faraó. Aconteceu o sonho, começaram os 7 anos de fartura. Quando venceu o prazo dos 7 anos de fome, 14 anos a mais, José tinha 44 anos. E depois? O faraó continuou precisando do José. O José teve que se renovar. O José se tornou um grande administrador. O faraó não queria perder o José. Por que ele foi um administrador? Ele não era preguiçoso, trabalhava muito, era humilde, totalmente submisso ao faraó, não tinha interesses próprios de vaidade, de grandeza. O faraó confiava totalmente nele. Quem morreu primeiro, o faraó ou José? Provavelmente o faraó morreu primeiro. E os outros que vieram, quem foi faraó de novo? O José não quis ser rei no lugar do faraó. Ele poderia até desejar, mas ele continuou servo de quem sucedeu o faraó. E a Bíblia diz que o José viveu até 110 anos. Morreu lá no Egito, cheio de glória e no poder. Até o final, José estava no poder e garantindo e sustentando todo o povo de Israel. Juntando o povo de Israel com os escravos que eles tinham, eu imagino que quando José morreu, aquele povo de Israel já devia estar talvez com 10 mil pessoas, talvez até mais. E o Egito sustentando os israelitas todos. Digamos que fossem 10 mil israelitas quando José morreu. O faraó novo continuou na mesma política. E o povo de Israel foi se multiplicando, claro, comendo bem, fartura, e com a proteção do governo, nascia muita gente. Israel foi se multiplicando, se fortalecendo. Assim começa o livro de Êxodo. Quando é que a coisa mudou?
nós não sabemos exatamente quando foi que mudou, que o faraó mudou e a velha dinastia egípcia voltou ao poder, a etnia egípcia, cananita, voltou ao poder. Mas por que isso aconteceu? Eu quero encerrar essa reflexão com Ezequiel no capítulo 20, para você poder entender essa situação. Porque Israel saiu de cabeça no Egito, Israel dominava o Egito, os egípcios eram escravos de Israel, porque Israel dominava o Egito e algum tempo depois eles estavam escravizados ao Egito. Veja o que o Senhor falou ao profeta Ezequiel no capítulo 20. Não sei se você já ouviu falar nisso algum dia na sua vida. Pois é, veja o que a Bíblia diz. Meu servo, faze saber aos filhos de Israel as suas abominações. E diz-lhes, no dia, eu estou lendo versículo 5, no dia em que eu escolhi Israel levantando a mão, jurei a descendência de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los do Egito para uma terra que ele tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu disse, cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor. Mas eles se rebelaram contra mim, diz o Senhor, os filhos de Israel, e não me quiseram ouvir. Ninguém de Israel lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos lá no Egito, nem abandonava os ídolos do Egito. Israel adotou a idolatria do Egito. Então o Senhor diz, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Entende porque Deus fez com que os antigos egípcios voltassem ao poder e escravizassem Israel e oprimissem Israel e pisassem sobre Israel? Porque eles já estavam totalmente na idolatria. Abandonaram o Senhor e se voltaram para a idolatria. Será que durante todo aquele período de 400 anos no Egito, Deus não falou com Israel? Claro que falou. Mas eles estavam totalmente na idolatria e não queriam se voltar para Deus. Por isso, Deus mudou a história deles. Eu quero focalizar isso. Deus mudou lá no Egito, entre Gênesis e Êxodo, Deus mudou a situação de Israel e fez com que os egípcios os escravizassem. Por quê? Porque eles cederam à idolatria. Procure entender isso, porque a história, infelizmente, se repete.